meu nome é Natalie Wilson. Tenho 29 anos e, até 6 meses atrás, eu achava que tinha o casamento perfeito. 5 anos com Jason, e eu nunca imaginei que acabaria por causa de uma taça de vinho e um ponche que mudaram tudo. No momento, eu estava sentada à mesa de jantar dos meus sogros e, no outro, eu estava observando a mão do meu sogro tocar meu rosto enquanto meu marido permanecia sentado ali. Quando Jason finalmente falou, suas palavras destruíram meu mundo: peça desculpas ou vá embora. Então, eu fui embora. Antes de contar o que aconteceu em seguida, me diga de onde você está assistindo e inscreva-se se você já teve que escolher entre sua autoestima e alguém que você ama. Jason e eu nos encontramos em uma cafeteria perto do meu escritório no centro de Seattle. Eu estava trabalhando em um projeto freelancer, com fones de ouvido, completamente concentrado, quando alguém tocou no meu ombro. Olhei para cima, irritado com a interrupção, e deparei-me com os olhos azuis mais lindos que eu já tinha visto. Jason segurava minha carteira, que havia caído da bolsa sem que eu percebesse. Acho que isso é seu, disse-ele com um sorriso que me fez esquecer o motivo da minha irritação. Agradeci e ele perguntou se podia se juntar a mim. Acabamos conversando por 3 horas. Perdi 2 reuniões, mas não me importei. Jason era inteligente, engraçado e parecia genuinamente interessado no meu trabalho como designer gráfico. Ele não se limitou a concordar como a maioria dos caras quando eu falava sobre tipografia e teoria das cores. Ele fazia perguntas. Ele trabalhava como analista financeiro na empresa de investimentos do pai e tinha acabado de ser promovido a líder de equipe. Nosso relacionamento evoluiu rapidamente depois disso. Em 6 meses, estávamos praticamente morando juntos. E depois de 1 ano e meio, ele me pediu em casamento durante uma viagem de fim de semana para Vancouver. O casamento foi lindo, nem muito grande, nem muito pequeno. Minha irmã Lauren foi minha madrinha, e o colega de quarto de Jason na faculdade, Caleb, foi seu padrinho. Compramos um lindo apartamento em um bairro moderno, com um quarto extra que planejávamos transformar em um quarto de bebê um dia. Minha carreira também estava decolando. Comecei em uma pequena agência de marketing e, em 3 anos, cheguei a designer gráfico sênior. Meus clientes adoravam meu trabalho, e eu estava até considerando abrir meu próprio estúdio. Jason apoiava minhas ambições, sempre se gabando da minha criatividade para os amigos. Fazíamos jantares regularmente, convidando casais próximos. Madison e Caleb, que nos apresentaram, comentavam com frequência como parecíamos combinar perfeitamente. Vocês nunca brigam, disse Madison certa vez, com uma taça de vinho na mão. Jason e eu trocamos sorrisos. Era verdade. Raramente discordávamos e, quando discordávamos, resolvíamos rapidamente. O primeiro sinal de problema surgiu quando conheci os pais de Jason, Frank e Diane Wilson. Frank era um empresário que se fez sozinho e construiu a Wilson Financial do zero. Agora com pouco mais de 60 anos, ele tinha a presença imponente de alguém acostumado a ser obedecido. Diane era o seu oposto, quieta, elegante e perpetuamente preocupada em manter Frank feliz. Nosso primeiro jantar na enorme mansão à beira do lago foi tenso. Frank dominou a conversa, me questionando sobre minha história familiar, minha formação e minha carreira de uma forma que parecia mais uma entrevista do que um encontro com a namorada do filho. Design gráfico, disse ele, girando um uísque caro em seu copo de cristal. Isso dá dinheiro mesmo ou é mais um hobby? Expliquei que era uma carreira legítima com bom potencial de ganho, especialmente em Seattle, cidade com foco em tecnologia. Frank assentiu com desdém. Bem, pelo menos o Jason ganha o suficiente para você poder mudar para algo mais estável quando tiver filhos. Olhei para Jason, esperando que ele corrigisse a suposição do pai de que eu desistiria da carreira, mas ele apenas sorriu, constrangido, e mudou de assunto. No carro, a caminho de casa, mencionei o quão desrespeitoso o comentário de Frank tinha sido. É assim que o papai é, disse Jason, dando de ombros. Ele é de uma geração diferente. Não leve para o lado pessoal. Isso virou um hábito. Frank fazia comentários sutilmente depreciativos sobre minha carreira, minhas roupas, até minhas opiniões sobre os acontecimentos atuais, e Jason justificava dizendo: é assim que o papai é. Diane ficava sentada em silêncio, ocasionalmente me lançando olhares de desculpas, mas nunca contradizendo o marido. Minha amiga Madison percebeu a dinâmica depois de um churrasco em que nossas famílias estavam presentes. Seu sogro é intenso, disse ela cuidadosamente.
E Jason parece realmente se importar com a aprovação dele. Ele só respeita os pais, defendi. Mas a observação de Madison persistiu. Só tome cuidado, disse ela. Caleb diz que Frank tem fama de controlador. Faz muitos inimigos nos negócios. Eu ignorei. Toda família tem suas peculiaridades, certo? Além disso, Jason não era nada parecido com o pai. Ele era gentil, atencioso e me tratava como igual. Ou assim eu pensava. Olhando para trás, eu deveria ter prestado atenção em como o comportamento de Jason mudou perto do pai. O homem confiante que eu conhecia se tornou quase infantil na presença de Frank, ávido por aprovação e pronto para concordar com qualquer opinião que Frank expressasse. Na época, achei estranho, mas não alarmante. Se eu tivesse reconhecido esses primeiros sinais de alerta pelo que realmente eram, mas quando você está apaixonado, você inventa desculpas. Você racionaliza. Você ignora os sinais de alerta que balançam bem na sua frente, porque reconhecê-los significaria admitir que sua vida perfeita pode não ser tão perfeita assim, afinal. E nossa vida realmente parecia perfeita para todos que a observavam. O jovem casal bem-sucedido com carreiras promissoras, uma bela casa e um casamento sólido. Férias dignas do Instagram e jantares com amigos. Eu realmente acreditava que estávamos construindo algo especial juntos. Como eu poderia saber que tudo iria desmoronar por causa de uma taça de vinho derramada? Com o passar dos meses e dos anos, o comportamento de Frank em relação a mim tornou-se cada vez mais crítico. O que começou como provocações sutis evoluiu para críticas abertas. Durante um jantar de ação de graças no nosso segundo ano de casamento, Frank passou 10 minutos me dando um sermão sobre a minha escolha de mesa central, explicando por que minha sensibilidade artística era impraticável e buscava atenção. Uma mesa posta de verdade deve ser elegante, mas discreta, ele me informou enquanto Diane assentia ao seu lado. Toda essa modernidade sem graça, com flores silvestres e velas descombinadas, parece coisa de dormitório de faculdade. Eu havia passado horas criando aquela peça central, incorporando elementos que representavam tanto a família do Jason quanto a minha. Jason, em vez de defender meus esforços, rapidamente se ofereceu para substituí-lo por algo mais tradicional da coleção de sua mãe. Depois, chegou o Natal, quando Frank examinou meu presente para Jason, um relógio personalizado com a data do nosso casamento gravada atrás. Parece um desperdício de dinheiro, já que ele já tem vários relógios de alta qualidade, comentou Frank, mal olhando para o relógio que me custou 3 semanas de salário e meses de planejamento. Mas acho que o que conta é a intenção. Quando consegui um cliente importante no trabalho e contei a novidade em um jantar em família, Frank imediatamente me perguntou se eu estava preparado para esse nível de responsabilidade e sugeriu que Jason revisasse o contrato antes de eu assinar qualquer coisa. Eu já gerenciava clientes semelhantes há anos. Em todas as ocasiões, Jason permanecia em silêncio ou ativamente tomava o partido do pai. Papai só está tentando ajudar, explicaria mais tarde. Ele quer o melhor para nós. Diane não era melhor. Sua maneira de lidar com o comportamento de Frank era amenizar as coisas com chavões. Frank só quer que todos tenham sucesso, ou é assim que ele demonstra que se importa, ou a minha favorita, os homens desta família têm opiniões fortes. É um sinal de respeito que ele esteja tão envolvido. Tentei várias vezes discutir a situação com Jason. Chegávamos em casa depois desses encontros desconfortáveis e eu gentilmente comentava sobre como me sentia prejudicada. Sinto que seu pai não me respeita, e dói quando você não me defende, eu disse depois de um almoço de Páscoa particularmente difícil, em que Frank questionou minha competência quando mencionei uma promoção para a qual eu estava sendo considerada. Você não entende a dinâmica da nossa família, respondeu Jason, na defensiva. Papai me incentivou a me superar a vida toda. É por isso que sou bem-sucedido. Ele só está tentando fazer o mesmo por você. Há uma diferença entre pressionar alguém a se destacar e criticá-lo constantemente, retruquei. Você está sendo sensível demais. Papai fala diretamente. É a maneira dele de mostrar que se importa. Essas conversas se tornaram tão previsíveis que acabei parando de tê-las. Em vez disso, comecei a me isolar, ficando mais quieta nas reuniões familiares e inventando desculpas para faltar a algumas delas. Jason percebeu e ficou chateado com isso. Eles são minha família, Natalie. Você precisa se esforçar mais.
Enquanto isso, Jason passava mais tempo com os pais, jogava golfe com Frank nos fins de semana, almoçava com eles durante o expediente e ligava para Diane quase diariamente. Nosso relacionamento também estava sofrendo. Fazíamos sexo com menos frequência. Nossas conversas se tornaram superficiais, e eu me vi guardando meus pensamentos e sentimentos para mim mesma, em vez de compartilhá-los com meu marido. Minha irmã Lauren se tornou minha confidente. Ao contrário de Madison, que me incentivou a me esforçar mais com os sogros, Lauren percebeu a dinâmica doentia imediatamente. Isso não é normal, Nath, disse ela durante uma de nossas noites de irmãs, quando Jason estava em um jantar de negócios com Frank. O marido deve te apoiar, especialmente contra a própria família dele. É complicado, eu defendia semanalmente. O Frank construiu a empresa para a qual o Jason trabalha. O relacionamento deles é importante para a carreira dele. Mais importante que o seu casamento? Perguntou Lauren, com as sobrancelhas erguidas. Eu não tinha resposta para aquilo. A pressão aumentou quando Frank e Diane começaram a perguntar sobre netos. Começaram com menções casuais, Diane me mostrando roupinhas de bebê que tinha visto enquanto fazia compras ou Frank comentando sobre uma colega cujo filho já tinha dado a eles 3 netos. Mas rapidamente se tornou um assunto constante nas conversas. Você não está ficando mais jovem, Natalie, comentou Frank durante um brunch de domingo. Mulheres da sua área podem trabalhar em casa, não é? Não há motivo para adiar a formação de uma família. Jason e eu tínhamos concordado em esperar pelo menos 5 anos antes de ter filhos. Ambos queríamos progredir na carreira primeiro, e eu tinha problemas de saúde que complicavam a gravidez. Mas quando lembrei Jason do nosso plano, ele pareceu menos confiante. Talvez o papai tenha razão. Estamos financeiramente estáveis. Por que esperar? Parecia que Frank estava se intrometendo nos aspectos mais íntimos do nosso casamento, e Jason estava permitindo, até mesmo incentivando. Minha ansiedade antes das reuniões familiares aumentava a ponto de eu desenvolver enxaquecas ou problemas estomacais. Jason me acusava de exagerar para evitar seus pais. A distância entre nós aumentou. Mesmo assim, eu tentei. Por causa do Jason, eu continuava aparecendo nos jantares formais mensais na mansão de Frank e Diane, uma tradição que Frank insistia em manter para manter os laços familiares. Esses jantares tinham protocolos elaborados, traje formal obrigatório, coquetéis às 18 horas, jantar às 19 horas, e tópicos específicos de conversa considerados apropriados. Frank na cabeceira da mesa, Diane aos pés, Jason e eu de cada lado, copos de cristal, porcelana fina e tensão suficiente para sufocar. Foi em um desses jantares que tudo desmoronou. O jantar era para comemorar o 35º aniversário de casamento de Frank e Diane. Jason estava particularmente preocupado em causar uma boa impressão, lembrando-me repetidamente sobre o código de vestimenta e a importância de ser pontual. Usei um vestido de festa azul marinho que eu sabia que Diane aprovaria e brincos de pérola que ela havia ganhado de seu último Natal, um de seus raros gestos de gentileza. Chegamos à mansão às 17h55, mas Jason ainda se preocupava por estarmos chegando perto. A casa era imponente, como sempre, uma propriedade de 650 metros quadrados à beira do lago, com jardins bem cuidados e uma garagem para 3 carros que abrigava a coleção de veículos de luxo de Frank. Uma camareira nos recebeu na porta e pegou nossos casacos enquanto Jason ajeitava a gravata pela 3ª vez desde que tínhamos estacionado. Aí está você? Frank chamou da sala de estar, com um copo de cristal de uísque já na mão. Seu olhar me percorreu com um olhar crítico. Natalie, esse vestido está um pouco casual para uma comemoração de aniversário, não é? Acho que ela está linda, pai, disse Jason, mas sua voz carecia de convicção. Você está atrasado, continuou Frank, conferindo seu Rolex, embora ainda estivéssemos 5 minutos adiantado para qualquer padrão normal. Trânsito, expliquei rapidamente. Não vai acontecer de novo. Diane entrou flutuando, usando um vestido de grife que provavelmente custava mais do que meu salário mensal. Vocês duas estão lindas, disse ela, beijando minha bochecha no ar. Venham tomar um drink. Frank vai abrir uma garrafa de vinho especial para o jantar. A sala de estar estava decorada com flores frescas e fotos do casamento e da vida de Frank e Diane juntos. Elogiei os arranjos, e Diane sorriu genuinamente pela primeira vez. 35 anos, anunciou Frank, erguendo o copo.
Isso é comprometimento. Vocês, jovens, poderiam aprender algo sobre perseverar em tempos difíceis. Mordi a língua, aceitando uma taça de champanhe da governanta. Jason imediatamente puxou conversa com o pai sobre trabalho, especificamente sobre a promoção que receberá recentemente para analista financeiro sênior. Não era exatamente uma promoção, mas sim uma mudança de cargo orquestrada por Frank, mas Jason falou sobre isso como se tivesse competido com outros pela posição. Nathalie, disse Diane, afastando-me dos homens. Como vai o seu trabalhinho de design? Meu cargo como designer gráfico sênior está indo bem, corrigi gentilmente. Na verdade, acabei de concluir uma grande reformulação da marca de uma startup de tecnologia que está recebendo muita atenção positiva. Que bom, disse ela vagamente. Embora eu sempre tenha pensado que você já teria passado para algo mais substancial, especialmente com a ideia de formar uma família em breve. Antes que eu pudesse responder que não tínhamos planos imediatos para filhos, a governanta anunciou que o jantar estava pronto. Fomos para a sala de jantar formal, onde a mesa estava posta com o que reconheci como a melhor porcelana e cristal da casa, os jogos reservados para ocasiões muito especiais. Frank se demorou descrevendo o vinho que havia escolhido, uma safra rara de um pequeno vinhedo francês, quase impossível de encontrar nos Estados Unidos, gabou-se enquanto a governanta servia. Custa mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, mas algumas coisas valem o investimento. Assenti educadamente, ciente do líquido caro no meu copo e dos olhos de Frank acompanhando cada movimento meu. O primeiro prato foi servido, um delicado aperitivo de frutos do mar que Frank comentou ser provavelmente sofisticado demais para o paladar de Nathalie. A conversa se voltou para o departamento de Jason no trabalho. Frank aparentemente havia ignorado a decisão de contratação de Jason para um novo cargo de analista. O Jason queria contratar uma jovem recém-formada, explicou Frank para Diane, como se eu não estivesse presente. Tive que explicar a ele que o relacionamento com clientes exige seriedade. Escolhemos o filho do Bill Peterson. Jason olhou para o prato. Papai tomou a decisão certa, disse ele. Eu estava pensando de forma muito progressiva. Senti uma pontada de decepção. O candidato que Jason queria contratar inicialmente era excepcionalmente qualificado, com estágios em empresas de ponta. Ele estava entusiasmado em trazer novas perspectivas para sua equipe. Agora, ele estava endossando o nepotismo evidente de Frank. Achei que a Caroline tinha qualificações realmente impressionantes, disse eu, cautelosamente. Frank estreitou os olhos. A dinâmica do escritório é mais complexa do que você imagina no seu ambiente criativo, Nathalie. Em ambientes corporativos adequados, certos padrões devem ser mantidos. A crítica implícita pairava no ar. Tomei um gole do vinho exorbitante, tentando acalmar meus nervos. Frank mudou a conversa para meu recente projeto freelance, informação que Jason deve ter compartilhado com ele. Criar sites para o serviço de buffet de um amigo. Isso não é um degrau abaixo do seu trabalho na agência? Perguntou Frank, fingindo preocupação. Não é um retrocesso, expliquei. A Amy está expandindo seus negócios e precisava de uma reformulação completa da marca. Estou ajudando-a como amiga e profissional. Disse Frank, com desdém. Parece trabalho de hobby. Eu ficaria preocupado se fosse você, Jason. Estabilidade é importante num casamento. Minhas mãos tremiam levemente de raiva reprimida. Peguei um pãozinho, precisando de algo para fazer além de responder aos comentários depreciativos de Frank. O que aconteceu em seguida apareceu em câmera lenta e um borrão na minha memória. Minha manga prendeu na base da minha taça de vinho quando estendi o braço. Senti a resistência, tentei corrigir, mas era tarde demais. A taça tombou, lançando uma onda de vinho tinto intenso sobre a toalha de mesa branca e imaculada. Engoli em seco imediatamente, agarrando meu guardanapo, mas o estrago se espalhava rapidamente em direção a Frank. Antes que eu pudesse me desculpar, Frank pulou com uma agilidade surpreendente para a sua idade, mas não antes de o vinho respingar em sua camisa social creme e no que ele havia nos informado ser um paletó de $5.000. Sua garota desastrada e incompetente, gritou ele, com o rosto contorcido de raiva. E então aconteceu. A mão direita de Frank se estendeu e atingiu minha bochecha com força suficiente para jogar minha cabeça para o lado. O som agudo do tapa ecoou na sala de jantar repentinamente silenciosa.
por um momento, ninguém se moveu. Levei a mão ao rosto ardendo, e lágrimas brotaram dos meus olhos, tanto de dor quanto de choque. Diane ficou imóvel, com o guardanapo suspenso a meio caminho dos lábios. A governanta, que entrará com o prato principal, retirou-se rapidamente. Mas foi o rosto de Jason que eu vi. Meu marido, o homem que jurou me amar e proteger, estava sentado, imóvel e com os olhos arregalados. Ele não olhava para mim, mas para o pai, com o que parecia ser constrangimento misturado a... Seria medo? Pai, disse-lhe finalmente, com a voz quase um sussurro. Mas não continuou, não me defendeu, não expressou indignação. Frank ajeitou o paletó rasgado, olhando para mim com desprezo. Olha o que você me fez fazer, disse ele, como se eu tivesse sido o único a bater nele. Afastei-me da mesa, com as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Sem dizer uma palavra, levantei-me e caminhei o mais firmemente que pude até o banheiro mais próximo, trancando a porta. Meu reflexo mostrou uma marca vermelha brotando na minha bochecha esquerda. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Meu sogro me bateu, na verdade me deu um soco no rosto por causa do vinho derramado, e Jason ficou sentado ali, sem dizer nada. Alguém bateu de leve na porta. Nathalie, é a Diane. Você está bem? Não respondi, mas ela insistiu até que eu destranquei a porta com relutância. Ela entrou, fechando-a atrás de si, e ofereceu uma toalha fria para o meu rosto. Sinto muito pelo que aconteceu, disse ela, em voz baixa. O Frank é muito exigente com as coisas dele. O terno foi feito sob medida na Itália. Olhei para ela, incrédula. Ele me bateu, Diane, por causa das roupas. Ela olhou para baixo, mexendo na aliança. Ele tem um temperamento forte. Ele não quer dizer nada com isso. É só o jeito dele. O jeito dele é bater nas mulheres quando está bravo? Perguntei, incrédula. Diane não respondeu diretamente. Você devia voltar para a mesa. O salmão vai esfriar, e Frank detesta desperdício. Foi então que percebi a profundidade da disfunção em que me casei. Diane não estava apenas permitindo o comportamento de Frank. Ela estava tão profundamente condicionada por ele que não via nada de fundamentalmente errado no que acabará de acontecer. Eu me deparei com uma escolha: sair imediatamente ou voltar para a mesa e preservar alguma aparência de dignidade, terminando o jantar. Tolamente, escolhi a segunda opção, pensando que Jason e eu iríamos embora imediatamente e finalmente teríamos a conversa que precisávamos ter sobre os pais dele. Quando voltei, todos estavam sentados como se nada tivesse acontecido. O vinho já havia sido limpo, taças novas tinham sido servidas, e Frank estava cortando um salmão, descrevendo sua origem para um Jason submisso. Lá está ela, disse Frank sem olhar para cima. Vamos continuar, sim? Nenhuma palavra de desculpas, nenhum pingo de remorso. E, ainda assim, Jason não disse nada. Sentei-me, incapaz de comer, empurrando a comida pelo prato enquanto a conversa recomeçava ao meu redor. Frank discutiu o mercado de ações. Diane perguntou sobre a esposa de um colega. Jason respondeu apropriadamente às perguntas dos pais. Permaneci em silêncio, sentindo como se tivesse entrado em um universo paralelo bizarro, onde a agressão à mesa de jantar era um comportamento perfeitamente mas enquanto eu estava deitada, acordada, em nossa cama, com Jason dormindo profundamente ao meu lado como se o mundo dele não tivesse acabado de implodir, eu sabia com clareza crescente que nenhuma conversa mudaria a verdade fundamental. Meu marido havia me decepcionado no momento em que eu mais precisava dele, e me decepcionaria novamente se tivesse a chance. Na manhã seguinte, Jason agiu como se nada de significativo tivesse acontecido. Preparou café, leu os e-mails no celular e mencionou um jantar com clientes que tinha agendado para a semana seguinte. Você me ouviu? Perguntou ele quando não respondi à sua pergunta sobre se eu poderia acompanhá-los. Os Henderson são clientes importantes. Papai acha que causaria uma boa impressão se você fosse junto. Não vou a lugar nenhum com seu pai, eu disse baixinho, segurando minha caneca de café com as duas mãos. Jason suspirou dramaticamente. Você ainda está falando sobre ontem à noite? Eu disse que não foi grande coisa. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou. Jason olhou para a tela e sua expressão mudou sutilmente, uma mistura de deferência e ansiedade que eu reconheci muito bem.
Ele atendeu imediatamente, virando-se de costas para mim. Oi, pai. Sim, chegamos em casa bem. Não, ainda não. Ele olhou para mim. Estou trabalhando nisso. Eu entendo. Sim, senhor. Avisarei. Ele encerrou a ligação e se virou para mim com uma expressão determinada. Era o papai. Ele espera seu pedido de desculpas pessoalmente hoje. Algo dentro de mim endureceu. Isso não vai acontecer. Nathalie, seja razoável. Você derramou vinho em um terno de $5.000. O mínimo que você pode fazer é se desculpar. Ele me bateu, Jason. Ele me agrediu fisicamente por causa de um acidente. Não vou me desculpar com ele. Jason bateu a mão no balcão, me dando um susto. Por que você tem que ser tão difícil? Engula o orgulho e peça desculpas. É isso que significa ser parte de uma família. Às vezes é preciso ceder. Acordo, repeti, incrédula. Ser agredida não é acordo. É abuso. E você ficar parada enquanto isso acontecia e depois defendê-lo? Isso é traição. Você está exagerando, insistiu Jason. Foi um tapa, não um soco. Você está bem. Toquei minha bochecha, que ainda tinha uma leve marca. Você diria isso se eu tivesse batido em você? Ou se visse um estranho bater em uma mulher em público? Isso também seria aceitável? Jason evitou meu olhar. Isso é diferente. Como? Como é diferente? Porque ele é meu pai, gritou Jason. Porque ele me deu tudo. Porque sem ele, eu não teria meu emprego, este apartamento, nada disso. E lá estava. A verdade revelada. A lealdade de Jason não era para mim, sua esposa. Era para com um homem que controlava sua carreira, suas finanças, seu senso de autoestima. Entendo, eu disse baixinho. Então, esta é a sua posição final. Preciso me desculpar com seu pai por ter sido atingido, senão o quê? A expressão de Jason endureceu. Ou você se desculpa, ou precisa ir embora. Não posso tolerar essa tensão entre minha esposa e meus pais. Não é sustentável. O momento se estendeu entre nós. 5 anos de casamento equilibrados no fio da navalha. Naquele instante, vi com perfeita clareza como seria meu futuro se eu ficasse, uma vida inteira me diminuindo para acomodar o ego de Frank, com Jason nunca me defendendo, criando filhos em um ambiente onde o abuso era desculpado como só o jeito dele. Vou embora, eu disse simplesmente. Jason pareceu chocado, como se não esperasse que eu escolhesse o respeito próprio em vez do nosso casamento. Você não está falando sério. Sim, respondi, sentindo-me estranhamente calma. Mereço mais do que isso. Você está exagerando, insistiu Jason. Aproveite o dia para se acalmar. Pense bem. Tomei minha decisão. Ele saiu para o trabalho logo depois, claramente acreditando que eu reconsideraria quando estivesse sozinho. Mas sua partida só fortaleceu minha determinação. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente e comecei a fazer as malas. Era surpreendente como poucos dos meus pertences pareciam essenciais: roupas, documentos pessoais, joias que pertenceram à minha família, meu laptop e equipamentos de design, alguns livros e fotografias queridos. Deixei para trás o álbum de casamento, os presentes de Frank e Diane, os móveis que havíamos escolhido juntos. Essas coisas pertenciam a uma vida que eu agora percebia ter sido construída sobre uma ilusão. Liguei para Lauren, que atendeu ao primeiro toque. Nath, você não está no trabalho. O Frank me bateu ontem à noite, eu disse sem rodeios. O Jason quer que eu me desculpe com ele. Vou embora. Houve um breve silêncio. Então, meu quarto de hóspedes é seu pelo tempo que você precisar. Quer que eu vá te ajudar a fazer as malas? Senti uma onda de gratidão pelo apoio imediato e incondicional da minha irmã. Não, estou quase terminando, mas obrigada. Me manda uma mensagem quando estiver a caminho. Estarei aqui. Escrevi um bilhete curto e coloquei no balcão, ao lado da minha aliança. Eu mereço algo melhor do que isso. Não entre em contato comigo. Entrarei em contato quando estiver pronta para conversar.
Enquanto eu carregava a última mala para o carro, nossa vizinha, a senhora Tim, saiu do apartamento. Vai se mudar? Perguntou ela, com as sobrancelhas erguidas de surpresa. Só por um tempo, respondi, não estando pronto para compartilhar toda a verdade. Ela assentiu, pensativa. Ouvi gritos esta manhã. Está tudo bem? Será? Eu disse, surpreendendo-me com o quanto eu acreditava nisso. A viagem até o apartamento de Lauren foi surreal. 5 anos de casamento terminaram em menos de 24 horas. Eu oscilava entre a dúvida, a tristeza e uma estranha sensação de libertação. Quando estacionei em frente ao prédio da Lauren, lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram só lágrimas de tristeza. Lauren estava esperando na porta. Ela olhou para o meu rosto e me puxou para um abraço apertado. Você fez a coisa certa, sussurrou ela, com veemência. E estou tão orgulhosa de você. Dentro do apartamento, Lauren já havia preparado o quarto de hóspedes com lençóis limpos e aberto espaço no armário. No balcão da cozinha, havia uma garrafa de vinho e 2 taças. Então, ela estremeceu ao notar minha expressão. Cedo demais para vinho? Perguntou. Consegui dar uma risada fraca. Talvez por alguns dias. Lauren me ajudou a trazer minhas malas e nos acomodamos em seu sofá. Pela primeira vez, contei a história completa do meu relacionamento com os pais de Jason, todos os sinais de alerta que eu havia ignorado, a erosão gradual da minha autoestima, a crescente deferência de Jason pelo pai. Eu deveria ter visto isso antes, concluí. Não faça isso, disse Lauren com firmeza. Não é sua culpa. As pessoas que deveriam te amar e proteger falharam espetacularmente. A culpa é delas, não sua. Meu telefone não parava de vibrar durante toda a nossa conversa. Jason ligava sem parar, depois mandava mensagem. Onde você está? Isso é ridículo. Volta para casa. Você está exagerando. Papai está muito chateado. Você está estragando tudo. Por favor, vamos conversar sobre isso. As mensagens oscilavam entre raiva e súplica. Mostrei para Lauren, que bufou de desgosto. Bloqueie-o, aconselhou ela. Pelo menos por enquanto. Dê espaço para você pensar sem a manipulação dele. Hesitei e segui o conselho dela. O silêncio imediato do meu celular foi ao mesmo tempo assustador e tranquilo. Naquela noite, no quarto de hóspedes de Lauren, vivenciei minha primeira noite de liberdade. Era uma paisagem emocional complexa, luto pelo casamento que eu pensava ter, medo de um futuro incerto, mas também uma profunda sensação de alívio. Eu havia me defendido da maneira talvez mais significativa possível. No dia seguinte, entrei em contato com Mia, uma amiga da faculdade de Direito especializada em Direito de Família. Ela concordou em me encontrar para um café e discutir minhas opções. Com base no que você me disse, você tem motivos para uma ordem de restrição contra seu sogro, explicou ela. Quanto à separação, Washington é um estado sem culpa, então o processo é relativamente simples. Mas, considerando os recursos da família de Jason, você deveria esperar que eles dificultassem as coisas. O que você quer dizer? Frank Wilson tem contatos em Seattle, juízes, assistentes jurídicos, outros advogados. Ele fez doações para metade dos estabelecimentos jurídicos da cidade. Documente tudo, aconselhou Mia. O incidente, a resposta de Jason, qualquer comportamento preocupante anterior. E eu a encaminharei para um colega em Tacoma, fora da esfera de influência imediata de Frank. Quando comecei a contar a amigos próximos o que tinha acontecido, recebi reações mistas. Embora a maioria tenha me apoiado, alguns questionaram minha decisão. Tem certeza de que não está exagerando? Perguntou Ritter, uma amiga da faculdade. Todo casamento tem momentos difíceis. Ele deixou o pai me bater, Ritter. Não é uma fase difícil. Mas 5 anos de casamento. Você não acha que deveria tentar terapia primeiro? Essas reações me fizeram duvidar de mim mesma por um momento, mas Lauren continuou sendo minha firme apoiadora. As pessoas se sentem desconfortáveis com mulheres que impõem limites, explicou ela. Isso as faz questionar suas próprias escolhas. Não deixe que o desconforto delas prejudique sua decisão. Uma semana depois de sair, tive minha primeira noite de sono ininterrupto. Foi uma vitória pequena,
mas significativa. Uma semana depois de sair, eu estava analisando formulários de emprego na mesa de jantar da Lauren quando alguém bateu à porta. Lauren estava no trabalho, então me aproximei cautelosamente e olhei pelo olho mágico. Jason estava parado no corredor, com uma aparência desgrenhada como eu nunca o vira, barba por fazer, cabelo despenteado, vestindo uma camisa amassada. Hesitei, abri a porta, mas bloqueei a entrada. "O que você está fazendo aqui?" "Posso entrar?" perguntou ele. "Por favor, Nath, só quero conversar." Contra meu melhor julgamento, deixei-o entrar, mantendo a porta aberta e a distância entre nós. "Você está ótima", disse ele, sem jeito, observando minha aparência. Eu tinha começado a fazer yoga com Lauren todas as manhãs e, apesar de tudo, estava dormindo melhor do que há meses. "O que você quer, Jason?" Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que eu achava cativante. "Quero que você volte para casa. Essa separação já dura tempo demais." "Já faz uma semana", apontei. "Papai está realmente arrependido, à sua maneira", continuou Jason, como se eu não tivesse falado. "Ele não vai dizer isso diretamente, mas mencionou que talvez tenha exagerado." "Exagerou?", repeti, incrédula. "Ele me bateu, Jason." "Isso não é exagero. É agressão." Jason estremeceu. "Dá para parar de usar essa palavra? Faz com que pareça muito pior do que era." "É a palavra exata. E o fato de você continuar minimizando o que aconteceu me diz que nada mudou." Ele sentou-se pesadamente no sofá de Lauren. "O que você quer de mim, Natalie?" "Estou tentando aqui." "É mesmo? Porque parece que você ainda prioriza os sentimentos do seu pai em detrimento do que realmente aconteceu." "Você não entende", disse Jason, com a voz embargada. "Não é a primeira vez." Olhei para ele. "O quê?" "Papai tem. Ele sempre teve um temperamento forte. Quando eu era criança, às vezes ele..." Jason parou de falar, olhando para as mãos. "Ele bateu em você também", percebi, horrorizada. Jason assentiu quase imperceptivelmente. "E a mãe, geralmente depois que ele bebia. Não era com frequência, mas quando acontecia." Ele estremeceu levemente. A gente nunca mais conversava sobre isso depois. Era a regra. Naquele momento, senti uma mistura complexa de emoções: pena pela criança que Jason tinha sido, repulsa pelo ciclo de abuso que ele estava perpetuando e certeza de que estava tomando a decisão certa. "Jason", eu disse gentilmente, "sinto muito que isso tenha acontecido com você." "De verdade. Mas você não percebe que está continuando o padrão? Ao desculpar o comportamento dele, ao esperar que eu simplesmente absorva o abuso e finja que nada aconteceu, você está se tornando ele." Ele ergueu os olhos bruscamente. "Não sou nada parecido com ele." "Você está defendendo um homem que bateu na sua esposa. Como você chamaria isso?" Jason se levantou abruptamente. "Eu sabia que isso era um erro. Você sempre julgou minha família. Sempre achou que era melhor do que nós." "Isso não é verdade", eu disse, mas ele já estava indo em direção à porta. "Me avise quando você estiver pronto para ser razoável", ele disse por cima do ombro. Entrei com o pedido de separação judicial nesse meio tempo. Depois que ele foi embora, liguei para Mia imediatamente. Ela confirmou que o Jason havia de fato entrado com o pedido de separação judicial no dia anterior. "Isso é realmente bom para nós", explicou ela. "Nos dá tempo para preparar o caso. Vou conectar você a um consultor financeiro para ajudar a proteger seus bens." As semanas seguintes foram um turbilhão de consultas jurídicas, burocracia e decisões difíceis. Encontrei um pequeno estúdio que eu podia pagar com meu salário e assinei um contrato de aluguel de 6 meses. Lauren me ajudou a mobiliá-lo com achados de segunda mão e algumas peças-chave de sua própria casa. "Não é grande coisa", eu disse enquanto arrumávamos os últimos móveis, "mas é meu." "É perfeito", insistiu Lauren. "E é só o começo." Frank, fiel à previsão de Mia, tentou dificultar as coisas. Ele usou seus contatos para adiar as datas dos julgamentos e entrou com ações contestando meu direito a partes de Jason e meus bens em comum.
Mais perturbador ainda, descobri por meio de um colega que ele havia contatado o maior cliente da minha agência, insinuando que eu era instável e pouco confiável. Felizmente, meu trabalho falou por si, e minha chefe me apoiou depois que expliquei a situação. Frank Wilson não me intimida, disse ela com firmeza. Seu trabalho é excepcional, e isso é tudo o que importa para esta agência. Mesmo assim, o estresse cobrou seu preço. Perdi peso, desenvolvi insônia e comecei a pular com barulhos altos. Por recomendação da minha irmã, comecei a consultar uma terapeuta, a doutora Karen Mitchell. O que você está vivenciando é uma resposta normal ao trauma, explicou ela durante nossa primeira sessão. Tanto a agressão física quanto a traição do seu marido criaram uma espécie de trauma psicológico. Nos meses seguintes, o Dr. Mitchell me ajudou a reconhecer padrões no meu relacionamento com Jason que eu havia normalizado, como eu havia me diminuído gradualmente para evitar conflitos, como eu havia aceitado um tratamento cada vez mais desrespeitoso dos pais dele, como eu havia perdido o contato com minhas próprias necessidades e limites. A boa notícia, ela me disse, é que você demonstrou uma força incrível ao ir embora. Muitas pessoas nunca dão esse passo. Na terapia, também entrei em contato com um grupo de apoio para mulheres que estavam saindo de relacionamentos difíceis. Lá, conheci Audrey, cuja história era assustadoramente parecida com a minha. Seu sogro era emocionalmente abusivo, e seu marido sempre ficava do lado do pai. É como se eles ainda fossem garotinhos desesperados pela aprovação do papai, observou ela durante uma sessão. Só que somos nós que pagamos o preço. Audrey se tornou uma amiga próxima e aliada durante o processo de divórcio. Ela estava 6 meses à minha frente em sua jornada e ofereceu conselhos práticos sobre tudo, desde estratégias jurídicas até como lidar com amigos em comum que tomavam partido. A divisão de bens se mostrou complicada. Nosso apartamento havia sido comprado com uma entrada que fora um presente de Frank, o que os advogados de Jason agora argumentavam que significava que sua família tinha interesse financeiro na propriedade. Minha conta de aposentadoria, que eu havia construído antes do casamento, estava segura, mas nossas economias conjuntas se tornaram um campo de batalha. Alguns amigos em comum naturalmente tomaram partido. Madison, que nos apresentou, permaneceu neutra, mas distante. Não quero me intrometer, explicou ela ao recusar meu convite para um café. Outros amigos, principalmente aqueles que presenciaram o comportamento de Frank em primeira mão, me enviaram mensagens de apoio. 3 meses depois de partir, vivi meu primeiro feriado sozinha. Lauren me convidou para passar o dia de ação de graças com ela, mas decidi me voluntariar em um abrigo local. Preciso criar novas tradições, expliquei. Umas que não sejam ofuscadas por memórias. Servir refeições aos menos afortunados me proporcionou uma perspectiva inesperada. Muitas das mulheres que conheci haviam saído de situações de abuso com muito menos recursos do que eu. A resiliência delas me inspirou. No Natal, juntei-me a Lauren e ao namorado para uma celebração tranquila. Quando desembrulhei o presente dela, uma gravura emoldurada que dizia: às vezes, a coisa mais corajosa é recomeçar, comecei a chorar. Lágrimas de felicidade, assegurei-lhe, enxugando os olhos. Acho que finalmente estou começando a acreditar nisso. O processo de divórcio continuou seu curso lento e desgastante. A raiva inicial de Jason deu lugar a tentativas esporádicas de reconciliação, geralmente depois de beber. Poderíamos tentar terapia, sugeriu ele durante uma de suas ligações noturnas. Sinto sua falta, Nat. Sinto falta de quem eu pensava que você era, respondi honestamente. Mas não de quem você realmente é. Aos 6 meses, eu já havia estabelecido uma nova rotina: trabalho, terapia, yoga, encontros ocasionais com amigos e noites tranquilas no meu pequeno, mas aconchegante apartamento. Os ataques de pânico haviam diminuído e eu estava dormindo a noite toda com mais frequência. Mas eu não estava pronta para namorar. Vários amigos se ofereceram para me apresentar. Ainda estou me reencontrando, expliquei quando Lauren sugeriu me apresentar a uma colega. Preciso estar completamente inteira antes de pensar em compartilhar minha vida com outra pessoa. O que mais me surpreendeu durante esse período foi descobrir o quanto de mim eu havia reprimido durante meu casamento, opiniões que eu havia censurado, interesses que eu havia abandonado, amizades que eu havia negligenciado, tudo a serviço de manter a paz com Jason e seus pais. À medida que recuperava essas partes de mim,
Comecei a sentir uma crescente sensação de entusiasmo em relação ao futuro, não apesar de estar sozinho, mas por causa da liberdade que ele representava. Um ano após o incidente do vinho, meu divórcio foi finalmente finalizado. O acordo foi justo, em grande parte graças à diligência do meu advogado e às provas que eu havia documentado do comportamento de Frank e da permissão de Jason. Mantive minha conta de aposentadoria, recebi metade do patrimônio do nosso apartamento, que Jason decidiu vender, e mantive a propriedade total do meu negócio de design, que eu havia estabelecido oficialmente 3 meses antes. Meu estúdio havia se tornado um verdadeiro lar, repleto de obras de arte que eu amava, móveis que expressavam minha estética em vez de se conformar aos gostos conservadores de Diane, e plantas que prosperavam sob meus cuidados. Representava a minha independência em forma física. Profissionalmente, eu havia prosperado. Após o incidente com Frank tentando influenciar um cliente da minha agência, decidi me dedicar ao trabalho freelancer em tempo integral. Meu antigo chefe se tornou meu primeiro cliente, e as indicações rapidamente construíram um negócio sustentável. Especializei-me em branding para empresas lideradas por mulheres, encontrando propósito em ajudar outras mulheres a estabelecer e expandir seus empreendimentos independentes. O encontro final com Jason aconteceu inesperadamente no casamento de Madison e Caleb. Pensei em recusar o convite, mas decidi que evitar eventos sociais por medo de rever meu ex-marido lhe daria muito poder sobre a minha vida. Usei um vestido vermelho, uma cor que Diane sempre disse que chamava muita atenção para mim, e fui acompanhada por Lauren. Jason estava lá com uma acompanhante, uma mulher que se parecia muito com uma versão mais jovem de sua mãe. Conseguimos nos evitar até a recepção terminar. Eu estava esperando Lauren voltar do banheiro quando Jason se aproximou, com uma bebida na mão. Você está linda, ele disse, ecoando as palavras daquele dia no apartamento de Lauren. Obrigada, respondi simplesmente. Parabéns pela conta do Anderson, disse ele. Madison mencionou que você está liderando o projeto. Assenti, parecendo surpreso com meu tom cordial. Obrigado. Seu negócio também parece estar indo bem. Vi seu trabalho de design para aquele novo restaurante no centro da cidade. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Nathalie, ele finalmente disse, com a voz mais suave. Eu fiz terapia. Eu deveria ter lidado com as coisas de forma diferente. Com o papai, conosco, com tudo. Não foi bem um pedido de desculpas, mas foi mais uma demonstração de autoconsciência do que eu jamais ouvirá dele durante o nosso casamento. Que bom que você está recebendo ajuda, eu disse com sinceridade. Papai teve outro incidente, continuou Jason, olhando para a bebida. Em um evento da empresa. Desta vez, havia testemunhas. A diretoria insistiu que ele renunciasse. Desculpe, eu disse, e falei sério. Não pelo Frank, mas pelas emoções complexas que Jason devia estar sentindo. Não sinta. Já passou da hora. Ele olhou para mim. Você fez bem em ir embora. Agora eu vejo isso. Antes que eu pudesse responder, Lauren voltou, colocando a mão protetora no meu braço. Está tudo bem por aqui? Está tudo bem, assegurei-lhe. O Jason já estava de saída. Ele assentiu, parecendo entender que qualquer desfecho que aquela conversa proporcionasse seria o máximo que qualquer um de nós conseguiria. Se cuida, Nathalie. Enquanto observava se afastar, senti os últimos fios da nossa conexão se rompendo, não de raiva ou arrependimento, mas de aceitação. Nos meses seguintes, continuei a construir minha nova vida. Estabeleci limites firmes com todos, desde clientes a amigos, passando pelos encontros ocasionais que finalmente me senti pronta para aceitar. Tornei-me vigilante em reconhecer sinais de alerta em relacionamentos de todos os tipos, não estando mais disposta a descartar comportamentos preocupantes como apenas como eles são. Quando conheci Kevin, um arquiteto paisagista com olhar gentil e histórico de impor limites a familiares difíceis, encarei o relacionamento com um otimismo cauteloso. Nossa conexão se desenvolveu lentamente, baseada no respeito mútuo e na comunicação aberta. Quero saber seus limites, disse-lhe durante nosso terceiro encontro. O que faz você se sentir segura e respeitada? A pergunta me fez chorar, não por ser extraordinária, mas porque deveria ter sido comum o tempo todo. A jornada de cura não foi linear. Ainda havia dias em que uma voz elevada desencadeava minha ansiedade ou em que eu me pegava diminuindo minha necessidade de agradar os outros.
Mas a diferença era que agora eu reconhecia esses momentos pelo que realmente eram, ecos de velhas feridas que estavam desaparecendo gradualmente. Relembrando aquele jantar fatídico da perspectiva de alguém mais forte e sábio, percebi que o vinho derramado não havia arruinado minha vida, ele a havia salvado. Aquele momento de crise me forçou a confrontar verdades que eu vinha evitando e a fazer escolhas que, embora dolorosas, acabaram me levando à liberdade. Sou grata todos os dias por ter tido a coragem de partir, por ter me escolhido quando ninguém mais o faria, por reconhecer que estar sozinha é infinitamente melhor do que estar com alguém que não me protege do mal ou, pior, desculpa aqueles que o causam. Se você está assistindo a isso e algo na minha história ressoa com você, saiba que você merece respeito. Você merece segurança. Você merece estar com pessoas que nunca fariam você escolher entre sua dignidade e o amor delas. O passo mais difícil é o primeiro, seja admitir que existe um problema, pedir ajuda ou se afastar de uma situação que o diminui. Mas eu lhe prometo que, do outro lado desse passo, há uma vida que você talvez nem consiga imaginar agora, uma vida em que você é completo, valorizado e livre. Você já teve que tomar uma decisão difícil para se proteger? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, curta e inscreva-se para apoiar outras pessoas que possam precisar ouvir esta mensagem. Lembre-se, às vezes, ir embora não é desistir, é escolher a si mesmo. E essa escolha pode salvar a sua vida, assim como salvou a minha. Obrigada por ouvir a minha história.